Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu abordo há alguns anos, né? E isso é uma coisa pessoal minha, né? Será que chegou a hora de comprar um celular dobrável ou não? Até hoje eu ainda não me convenci 100%. Eu acho o Galaxy Z Fold grande, um pouco grande, mas não fiquei tempo suficiente com ele e não cheguei a comprar um. Então aquela história, eu ainda não sei se eu me adaptaria realmente ou não. O que pega para mim no Fold? Ele não tem as mesmas capacidades de câmeras, né, que eu tenho nesse celular aqui, tá? Que é o S23 Ultra. Não vou ter o zoom ótico, por exemplo, que é uma coisa que eu uso bastante, o zoom ótico de 10 vezes. Então sinto falta disso, sinto falta de um modo macro. Por outro lado, eu tenho uma tela enorme, dá para usar caneta também, então tem vantagens e desvantagens. E no S23 Ultra eu posso usar a caneta também, só que com a vantagem da caneta estar dentro do aparelho. Então é aquela história, né? No final das contas, você fica com o aparelho mais completo, com uma tela menor, né? Porque ela é fixa, enquanto quando você abre um Z Fold, você tem um telão enorme. Pensando um pouco em dobráveis, na minha cabeça o que faz mais sentido é um dobrável desse tamanho aqui, tá? É o menorzinho porque ele fica melhor no bolso, só que sempre eu acabo esbarrando naquela questão, poxa, a câmera não é a mesma, não é tão boa quanto a do S23 Ultra, não vou ter a caneta, e não vou ter o modo DeX ou o modo Ready For. Sempre foi uma questão para mim, né? Puxa, eu prefiro ter um equipamento que a qualquer momento, se eu precisar, ele me entrega o modo desktop, porque muitas vezes acaba sendo necessário, principalmente em viagens, tá? Então, também sempre foi uma questão. Por quê? O Z Flip ele não tem o modo DeX ativo, né? Então sempre foi uma questão. Não sei como vem um novo agora, pode ser, tem grandes chances de vir com o modo DeX, mas no momento ele ainda não vem. Até que chegou esse cara aqui da Motorola, né? E esse cara aqui tem o modo Ready For funcionando. Então a coisa começa a ficar interessante e eu começo a considerar um pouquinho mais a compra de um celular com essas características. Bom, pessoal, então, no final das contas, o que eu achei interessante nesse aparelho, especificamente nesse aparelho, mas que provavelmente vai acompanhar a mesma linha do próximo dobrável da Samsung também, que é o pé que estão os dobráveis atualmente. Então, primeiro ponto, eu prefiro um celular que fique dobrado metade do tamanho do meu atual celular. Eu acho que faz mais sentido ter menos volume, ter algo menor no bolso do que algo maior e que vira um mini tablet. Então, para mim, esse tamanho aqui é o ideal. Esse formato é o formato ideal de um dobrável. Então, começa aqui um ponto muito positivo e muito interessante para mim, que ele seja pequeno. Bom, segundo ponto muito interessante, que tem uma tela externa com mais funções. Eu tentei ver, por exemplo, Instagram, colocar alguma coisa aqui do lado de fora, não fez sentido. Ficou cortado, eu não fiquei com uma boa tela, com uma tela ampla. Então não foi uma experiência tão legal, mas experiência de uso de e-mail foi boa, calculadora foi boa, câmera nem se fala, né? Você ter a câmera externa e conseguir se enxergar, os mapas também, o gravador, tudo que está aqui fez sentido e ficou muito interessante de utilizar. Então gostei bastante de todas as possibilidades que essa tela externa desse tamanhão entregou. Então é um ponto super positivo. Mas como eu disse no começo do vídeo, o que realmente fez a diferença aqui para mim, primeiro, que eu até comentei em outros vídeos, a questão de usar a tela dividida nos aplicativos. Isso aqui para mim foi muito, muito interessante. Então aqui você pode, ó, clicar aqui, vem aqui, ó, dividir tela. Então aí você joga uma tela aqui, pode escolher uma segunda tela, vamos pegar aqui essa tela aqui, ó. Então, estou com tela dividida aqui, consigo trabalhar com duas telas ao mesmo tempo, redimensionando, caso queira, né, para um lado, para o outro, deixando na tela cheia, eu posso fazer aqui do jeito que eu bem entender. Acabou escapando aqui, mas vocês pegaram o espírito.
Primeiro ponto. Segundo ponto que faz uma diferença enorme aqui para mim, vou pegar aqui para mostrar para vocês, que é o modo RAD4, que eu falei também agora há pouco. Então, são dois pontos que, para mim, na minha opinião, elevam o dobrável a um ponto onde ele é mais produtivo do que somente um celular bonito e compacto e com aquela pegada mais de moda, pegada mais fashion que as marcas tentam até imprimir nesse tipo de celular. Você veja que o ponto do Fold, do Z Fold, por exemplo, é produtividade. E o do Z Flip sempre foi um negócio mais de moda, mais, né, de design. Então, eu acho que a partir do momento que você coloca tela dividida, coloca o modo desktop aqui, você está dizendo que esse aparelho ele também se destina ao uso profissional. Então isso aqui para mim eu achei muito, muito interessante e é o ponto que eu começo a cogitar um dobrável como um celular inicialmente acho que secundário, mas que nos finais de semana poderia ser até o celular do bolso mesmo, né? Então você imagina, se eu vou fazer um passeio de dia a dia, um passeio mais comum, o que eu quero dizer comum? Não é uma viagem, não é um lugar que eu vou ter paisagens diferentes que eu posso ter vontade de usar o zoom ótico de 10 vezes. Eu levo esse cara aqui, então no dia a dia, esse cara aqui, ele passa a ser o meu celular que vai estar no bolso, porque ele é confortável, ele é compacto e ele faz o serviço nas mais diversas situações. Agora, vou fazer uma viagem, vou fazer um trabalho que eu posso eventualmente precisar de uma tela maior, da caneta, do zoom ótico, de uma edição de vídeo numa tela grande, aí pode fazer mais sentido levar um Z Fold ou levar até o Galaxy S23 Ultra. Tá? Mas um dobrável como esse, ou o Z Flip da vida, desde que tenha como esse aqui, que eu nem sei se o próximo da Samsung virá, com o modo RAD4, o modo desktop, isso aqui para mim vira uma ferramenta de uso profissional. Tá? Então, aliado a boas câmeras, que eu tirei fotos excelentes, inclusive fotos noturnas muito boas. Gravei vídeo com uma qualidade que me impressionou. Depois, eu não sei na data da gravação desse vídeo se eu já vou ter publicado ou não, mas se não tiver já publicado, deve estar saindo em breve no canal, um vídeo onde eu uso esse celular como celular de uso do canal mesmo, para gerar conteúdo, e os resultados foram bem bonitos, bem legais. Então, quando você começa a colocar tudo isso na balança, eu acho que aí o celular dobrável passa a ser aquela ferramenta mais completa que eu sempre quis, mas com um corpo que desaparece na mão e que fica bem confortável no bolso. Então, aparentemente, estamos chegando pelo menos para o meu gosto, ao ponto de ter um dobrável que realmente me interessa por ser um dobrável com um preço mais baixo do que um Z Fold, né, que acaba ficando mais alto, menor do que um Z Fold e ao mesmo tempo que entrega ferramentas de produtividade e uma boa câmera também. Então, acho que estou chegando no ponto que um dobrável pode fazer sentido. Seja esse, seja o novo Z Flip ou o novo Z Fold, começa a fazer sentido. Mas, claro, tem um ponto que a gente sempre tem que colocar na balança, que é a questão da durabilidade e a questão dos cuidados que você precisa ter com um celular como esse. Então, a primeira questão de durabilidade, na minha opinião, é a questão dele ser a prova d'água, né? Ter o IP68. Então, realmente é interessante, os novos modelos têm pelo menos, né, a resistência a respingos e a um mergulho mais breve, né? Isso já é importante. Eu não sou aquele cara que leva o celular para a piscina, mas eu sou aquele cara que, de repente, se chover, se tiver qualquer problema assim, eu quero estar coberto, eu quero ter a garantia de que eu não vou matar o celular. E esses dobráveis já têm essa possibilidade, né? Já tem essa resistência, então já é um ponto interessante. Outro ponto com relação a resistência a quedas, essa história toda. O que acontece? Eu sou um cara extremamente cuidadoso, então dificilmente eu vou derrubar o celular, mas eu me preocupo com riscos. Como esse cara aqui não precisa de caneta na tela, eu acho que a chance para o meu uso, né, de ter algum dano na tela, algum risco, é um pouquinho mais reduzida.
tá? Mas hoje eu acho que é o único ponto que ainda me deixa com uma certa dúvida, mas é o único ponto que é um ponto de atenção, que não é todo usuário que vai conseguir ter um dobrável, porque se você já deixou escapar ou tem o costume de deixar cair, não vale a pena você se aventurar com um celular que é um pouco mais frágil do que um celular em barra, né? Um celular com uma peça única. Então tem que pensar neste ponto antes de embarcar num mundo aí de celulares dobráveis. Mas de qualquer maneira, gosto muito desse formato aqui. Eu acho que é um formato que faz sentido, que ele fica hiper pequenininho, compacto na mão e também no bolso. Ele praticamente desaparece na mão e no bolso. Ó, se tiver com ele assim na mão, ó, não dá para ver o que está acontecendo. Dá para usar ele fechado para tirar as fotos, também bem legal isso, muito útil, ainda mais em grandes cidades, pode fazer bastante sentido. E também a questão do modo desktop e do modo de tela dividida. Então, esse conjunto hoje para mim é bastante promissor e eu realmente espero que esse tipo de aparelho, com esse formato, evolua cada vez mais e que seja um aparelho com hardware muito parecido com o Z Fold, porque o Z Fold é o mais completo. E se aqui embaixo do capô também for mais completo, e com câmeras boas, começa a fazer muito mais sentido pegar um celular nesse tamanho aqui, pelo fato de ele ser mais compacto, mais discreto e que fica melhor no bolso. Então, e mais barato do que um dobrável maior. Mas é isso. Está fazendo sentido, tá, a cada dia eu sinto mais vontade de experimentar um celular desse mais a longo prazo e com certeza esse aqui da Motorola, ele me despertou essa vontade ainda mais por conta dessa telona grande e do modo Ready For, que é o modo desktop da Motorola. Então essa dupla aí de novidades com certeza me deixou bem assim interessado no assunto e com uma vontade bem grande de experimentar um celular como esse a longo prazo, né? Comprando mesmo e usando num prazo um pouco mais estendido, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.